Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa segunda-feira, dia 29, o nosso foco vai ser na Itália, em Portugal e na Turquia. Vamos começar às 2 horas da tarde falando sobre Galatasaray e Gaziantep, por enquanto ainda líder junto com o Fenerbahçe, o Galatasaray. O Fenerbahçe joga hoje, daqui a pouquinho, contra a equipe do Ankaraguçu. Depois vamos a Portugal falar sobre Estrela da Amadora e Benfica. O Estrela da Amadora me causou boas expectativas no início do campeonato, mas agora está sofrendo uma queda. E o Benfica, depois de ser eliminado na Taça da Liga de Portugal para a equipe do Estoril, vem um pouco pressionado. Não sei se a eliminação na Taça da Liga seria uma pressão tão grande, mas obviamente vai ser um pouco cobrado. E o Benfica segue nessa perseguição ao líder Sport. E falando do Sport, o Sport joga hoje, mas antes a gente vai falar sobre Salernitana e Roma. O segundo jogo da Roma sem o Mourinho. O primeiro jogo sem ele foi uma vitória para cima do Verona em casa, que não foi nada fácil. A Roma sofreu bastante e vai enfrentar uma Salernitana que, apesar de não ter bons números dentro de casa, é uma equipe chata, que deu trabalho para grandes equipes na Itália. Depois a gente volta para falar do líder. Lá em Portugal, o Sporting enfrenta o Casa Pia. O Sporting também vem um pouco pressionado depois da eliminação para o Braga na mesma competição, a Taça da Liga, mas, de novo, fica aquela indagação, né? Será que o Sport tão bem no Campeonato Português e com o objetivo de ser campeão esse ano, a eliminação da Taça da Liga vai ser uma pressão? Talvez, acredito que não, né? Mas vai enfrentar um Casa Pia que contra-ataca muito bem, uma equipe que pode surpreender o Sporting, talvez com um bloco mais baixo, jogando de forma reativa. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 29 de janeiro. Começamos o nosso planejamento na Turquia às 2 horas da tarde, no jogo do Galatasaray com o Gaziantep. Sei que muita gente não gosta do campeonato turco ou vai pegando um ranço ao longo do ano, porque a Turquia não vai oferecer para você talvez um grande controle do favorito para cima da zebra, né? E talvez é justamente aí que mora o perigo, mas também algumas oportunidades. Depende da sua metodologia de trabalho, tá? Eu vou falar sobre Galatasaray e Fenerbahçe na maioria das vezes porque são os principais times ali da Turquia que brigam pela liderança e são equipes que na maioria das vezes fornecem resultado, nem sempre jogando da melhor maneira possível. Tá? Antes da gente começar esse planejamento, vou pedir o teu like no vídeo para você não esquecer e também para que eu não esqueça de te pedir. Isso é uma forma muito boa de você ajudar o conteúdo e mostrar para o YouTube que isso aqui é um conteúdo legal. Tá bom? Se você quiser se inscrever no canal, vai ser melhor ainda, vai ser um prazer muito grande ter você por aqui. Vamos começar sendo realista. O Galatasaray não vem jogando bem, só que o resultado do Galatasaray vem sendo bom, né? Para quem vem acompanhando com mais frequência, vamos pegar os últimos jogos do Galatasaray em casa. Olha só, vitória contra o Kayserispor tomando um gol, né? Por 2-1. Eu vou até fazer questão aqui de entrar nesses jogos para ver como é que foi. Ó, contra o Kayserispor, vencia por 1-0, tomou um pênalti no último lance do primeiro tempo. O jogador do Kayserispor perdeu. Depois tomou um empate aos 57 minutos e foi buscar um gol no finalzinho aos 86. Então, foi uma vitória que ele tirou na unha, né? Depois foi enfrentar a equipe do Amraniyaspor dentro de casa. Aqui foi Copa da Turquia, então a gente vai ignorar esse jogo. Depois jogou fora de casa com o Trabzonspor. Apesar de ter vencido por 5-1, foi um jogo de primeiro tempo muito disputado, onde o Trabzonspor teve várias oportunidades de gols. No segundo tempo, o Galatasaray fez mais 2 gols, tomou um e depois fez mais 2, né? Venceu por 5-1. O segundo tempo foi até um pouco mais superior, mas no primeiro tempo não jogou bem. E a última partida que a gente lembra muito bem do Galatasaray foi contra o Istanbulspor, que é uma equipe bem pirotécnica, que eu costumo fazer algumas críticas na parte tática, não é uma equipe que se defende muito bem. Saiu atrás do placar, tomou o primeiro gol no primeiro tempo ainda aos 28 minutos, buscou recuperação de empate aos 36 e só conseguiu a vitória aos 80 minutos de jogo num gol de falta, tá? Depois o Icardi acabou finalizando o jogo ali aos 92. Então, vem tendo resultado o Galatasaray? Vem. Vem oferecendo controle de jogo o Galatasaray? Não. Principalmente 2 jogos que eu lembro aqui na memória, não só esse do Istanbulspor, mas o jogo do Kayserispor e o jogo contra o Trabzonspor foram jogos que ele ofereceu muita oportunidade. Então, para você que é um trader que gosta de trabalhar ali com o favorito, controlando, dominando, com muito peso do dinheiro, talvez não seja tão bom. E para você que gosta de trabalhar essas cotações esmagadas de 1,20, seco, só olhando para o favorito e achando que é isso
que trade e apostas é isso daí. É só pegar o favorito a 1,20. Não é um resultado tão confortável para você, porque você tem que ficar esperando o time virar, o time vai virar lá aos 80 minutos. A mesma pessoa que trabalha com cotações mais altas comemora o mesmo gol que você que está pegando cotação 1,20. Então faz a gente pensar se realmente vale a pena ficar buscando essas cotações esmagadas, entendeu? Então não é uma competição assim tão branda, tão tranquila, igual vai ser, por exemplo, o Campeonato Escocês com o Celtic e Rangers, né? Então a gente tem que saber lidar. E o Galatasaray não vem jogando tão bem. Mas se você me perguntar, o Galatasaray vem tendo resultado? Vem. Olha aí. Última derrota foi na Liga dos Campeões. 2 empates aqui, um pro Fenerbahçe, um pro Sivasspor. De resto, se você filtrar o Galatasaray em casa, é só vitória. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio pra gente dar uma olhada? Olha só, 100% de vitórias do Galatasaray em casa. Não dá pra criticar o resultado, dá pra criticar como ele chega lá. Mas aí é o seguinte, trabalhando com esse tipo de cotação esmagada, jogando dessa maneira, dificilmente você vai ter resultado, né? Ah, Théo, mas ele venceu 11 partidas, faz as contas. Se ele empatar 2, você já tá bem próximo do 0-0. Se as cotações forem sempre aí, próxima de 1,20. E na maioria das vezes é até mais baixa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, vamos lá. Foi o primeiro a marcar em 82% dos jogos, mostra bastante iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo e vem sofrendo com uma determinada frequência. A equipe do Gaziantep, nesse momento, ocupa a 16ª colocação na tabela, mesmo ponto do Pendikspor, aqui na zona de rebaixamento, 2 pontos do penúltimo colocado, e aí a gente vai ignorar o Istanbulspor, que infelizmente está a caminho e a passos largos da 2ª divisão. O time do Gaziantep não sai tanto na frente do placar, não é uma equipe com muita iniciativa de jogo, falha com muita frequência e fica sem sofrer gol em poucos jogos. Então temos praticamente mais que o dobro de gols sofridos pela equipe adversária e para quase metade dos gols marcados do que o favorito, a equipe do Gaziantep. O primeiro tempo do Galatasaray é com mais vitórias, menos derrotas, nenhuma derrota, mais gols marcados e nenhum gol sofrido. Esse é um primeiro tempo que a gente costuma chamar de almanaque, que é para quem gosta de trabalhar no trade a favor do favorito, com controle, estatisticamente parece um jogo muito bom. E para quem gosta de trabalhar a vitória do Galatasaray no primeiro tempo, também estatisticamente parece muito bom. Só que quem acompanha o Galatasaray no primeiro tempo, dentro de casa, nem sempre tem essa percepção de controle, porque é uma equipe que fornece oportunidade. Ah, mas o jogador sai cara a cara com o goleiro e não faz o gol. Poxa, mas o fato dele estar saindo cara a cara com o goleiro, ele está te passando alguma mensagem. Uma hora essa bola vai entrar. Então, fornecer oportunidade para o adversário não poderia ser negociável aqui se você quer ficar trabalhando a favor do favorito. Para você negociar, trabalhar a favor do favorito com controle e domínio, você precisa de um massacre, marcação-pressão. Eu não quero que o atacante adversário chegue na frente do meu goleiro, eu não quero negociar isso. Ah, mas ele tá perdendo. Pô, aí o problema é dele. Eu não vou entrar numa posição onde eu corro esse risco. Então a gente pode até utilizar a estatística como base, mas confere ao vivo o que você vai fazer, como que o jogo, como que o time está se comportando. Esse é o principal fundamento das estatísticas para mim, é confrontá-las com o que está acontecendo ao vivo. Se for trabalhar só com estatística, eu fecho o olho e deixo correr, mas e aí? Eu tô vendo que o Galatasaray está cedendo a oportunidade, que ele não vem jogando bem. Então isso quer me dizer alguma coisa. E, geralmente, o mercado fala também, né? Mas o jogo também fala. Então, acho que a gente tem que saber ouvir e interpretar e principalmente ler o que está acontecendo visualmente. No segundo tempo, existe uma queda do Galatasaray. O número de vitórias diminui, o número de gols sofridos passa a ser quase igual ao do adversário, mas o número de gols marcados é maior. Por quê? Na maioria das vezes o Galatasaray está na frente do placar, então ele tem campo aberto para contra-atacar. E quando ele está atrás do placar, ele acelera muito para tentar buscar recuperação. Nem sempre vai acontecer, mas tem acontecido nos últimos jogos. A bola aérea do Galatasaray é forte e provavelmente pode punir aqui um Gaziantep fechado, né? Quando a gente coloca a situação de um favorito muito favorito contra uma zebra, e aqui a gente está falando de um líder contra uma equipe de beira de zona de rebaixamento, é provável que o Gaziantep jogue de maneira compactada. Quanto mais compacto, menos oportunidade e facilidade para o favorito penetrar na área. Então, como é que ele costuma penetrar nessa área? Com bola aérea, para tentar buscar gol de cabeça, com escanteio, com finalização de fora da área, que o Galatasaray marca muito de fora da área, olha aqui, ó, que é um bom sinal, e também com jogadas individuais, tá? Nos momentos dos gols, nós temos o Galatasaray acelerando bastante nos minutos finais, a gente já viu isso nos últimos jogos, eu comentei com vocês dos gols marcados pelo Galatasaray no finalzinho, e a equipe do Gaziantep acelera, mas também sofre bastante nos últimos minutos. Curiosamente, é uma equipe que sofre muito nos primeiros minutos de jogo, quase 50% dos gols sofridos até os 20, então a gente precisa de uma aceleração diferente aqui do Galatasaray, que não marca tanto desses momentos, mas se ele estiver muito bem no jogo, pode ser uma situação interessante. Se você é um trader por aqui, eu
vou, como sempre, dar o benefício da dúvida ao favorito. Que é, vou olhar para essa cotação de 1,20, entender que ela pode ser uma boa cotação, desde que eu trabalhe ao vivo, com predominância e superioridade do favorito. Eu não quero negociar aqui contra-ataque do Gaziantep, goleiro tendo que sair na frente do atacante. Não, eu quero marcação, pressão, domínio, recuperação de segunda bola e, de preferência, um massacre. Se isso acontecer, o Theo vai estar lá dentro, senão eu vou ficar de fora, tá bom? Isso no trade. Se você é um punter, essa cotação de 1,20 ela não tem valor para você. Não vou te indicar ela. Você pode trabalhar com situações mais exóticas, de um handicap asiático, mas percebe que é um Galatasaray que nos últimos jogos vem sofrendo gol, com frequência. Sofreu do Sivasspor, do Kayserispor, do Amraniyaspor, no Trabzonspor e do Istanbulspor. Então são 5 jogos em sequência tomando gol. Venceu a maioria, mas toma um pouco de cuidado. Quando que o Galatasaray cumpriu handicaps? Nesse jogo contra o Kayserispor ele não cumpriu. Nesse jogo contra o Fatih Karagümrük também não. Cumpriu aqui, com 2 gols de diferença, 2 gols de diferença, 3 gols de diferença e 2 gols de diferença. Então, se você quiser trabalhar alguma coisa de handicap asiático, te aconselho no máximo olhar para 2 gols de diferença. No máximo. Mas é um Galatasaray que vem sofrendo gols, tá? Existe outra maneira de trabalhar o Galatasaray sem ser handicaps asiáticos? Existe. É você tendo um pouco de paciência para essa cotação subir. Então, você pode pegar talvez um Galatasaray perdendo o jogo, que já aconteceu frequentemente várias vezes para ele poder virar o jogo. Nem sempre ele vai virar, mas você pode talvez buscar uma possível recuperação. Você pode ter o Galatasaray empatando no segundo tempo para você tentar buscar uma vitória. Tudo isso pode acontecer, mas também pode acontecer do Galatasaray fazer o gol nos primeiros 20 minutos, que é onde ali o time do Gaziantep sofre bastante. E aí, já era, foi embora. A oportunidade passou, você não precisa aproveitar tudo. Essa cotação de 1,20, na minha opinião, pelo risco oferecido pelo Galatasaray, não vale a pena para você que deixa correr até o final. Nem multiplicando esse risco com outros favoritos aí para fazer bilhete. Tá bom? Em relação ao mercado de gols, tem sido jogos do Galatasaray com gols e com over 2,5 com frequência. Por que isso tem acontecido? Porque o Galatasaray também tem sofrido gols, não porque ele tá goleando todo mundo. Então, o melhor cenário é o jogo desempatado. Tanto o Galatasaray na frente para poder contra-atacar, um time perto da zona de rebaixamento que tem que se expor, quanto um Galatasaray atrás que tem que buscar recuperação. E aí ele pode usar as 2 armas que a gente já percebeu aqui, que é a finalização de fora da área e a bola aérea, porque o time do Gaziantep sofre bastante de cabeça. Então, o jogo desempatado já pode fornecer aqui uma boa oportunidade desse 2,5, mas com essa cotação aqui, eu não te indico, tá? Tem que ser uma cotação um pouco mais alta. Saindo da Turquia, às 15h45, vamos para Portugal falar do vice-líder Benfica, que enfrenta o Estrela da Amadora, que foi uma equipe que me passou uma boa impressão no início do campeonato, uma equipe muito agressiva. Eu cheguei a acompanhar os primeiros jogos, principalmente contra as equipes maiores, né? Eu lembro de um jogo contra o Porto, que aconteceu no dia 15/9 do ano passado, que o Estrela da Amadora deu muito trabalho para o Porto, teve expectativa de gols maior do que o Porto, acabou saindo derrotado, né? Enfim, nem sempre quando a Zebra faz um excelente jogo, ela sai com um empate ou com uma vitória, mas foi uma equipe que me chamou bastante atenção pela sua agressividade, mas quando pegou as equipes maiores acabou perdendo, né? Perdeu para o Porto por 1-0, perdeu para o Braga por 4-2, depois enfrentou o Benfica na Luz, também perdeu por 2-0 e pegou o Sport fora de casa e perdeu por 3-2. Esse 3-2 aqui me chamou a atenção. Foi um jogo onde ele virou para cima do Sport, o Sport vencia por 1-0. O Estrela da Amadora virou no comecinho do segundo tempo, mas sofreu a virada depois, no final do jogo. Então, ainda me parece ser uma equipe bastante agressiva, mas vai pegar um Benfica que, como eu falei no início, pode estar um pouco pressionado pela eliminação na Taça da Liga. Não acho que essa pressão vai ser muito grande. Acho que o foco do Benfica, obviamente, é a Europa League, né, que ele conseguiu uma vaga via grupo da Liga dos Campeões ali no finalzinho contra o Salzburg, e no Campeonato Português, onde ele segue em plena perseguição ao líder Sport. Nesse momento, o Estrela da Amadora está com 18 pontos apenas, uma distância gigantesca do Benfica. 13º colocado, como mandante tem apenas 3 vitórias e 5 derrotas. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio? Perceba como o Benfica tem mais cores verdes por aqui e nós temos quase 90% de iniciativa, né, de sair na frente do placar do Benfica. O time da Estrela da Amadora tem quase 60%. Então a distância aqui não é muito grande. Esse é o primeiro ponto de, vamos chamar de alerta, tá? Esse é o primeiro sinal de alerta. O time do Estrela da Amadora marcou menos gols e sofreu o dobro de gols do que o Benfica. Não é uma equipe que sofre tantos gols assim para uma equipe de 13ª colocação. É até uma defesa mais contida. Por exemplo, o Braga sofreu 26 gols, o Estrela da Amadora sofreu 27.
né? Como mandante, nós temos aqui o Gil Vicente, que está lá em cima na tabela, que sofreu 12, o próprio Vitória de Guimarães, que sofreu 10, e o Estrela da Amadora sofreu 14. Não é uma defesa assim tão vazada, tá? No primeiro tempo, nós temos superioridade do Benfica, nenhum gol sofrido fora de casa, muito bom. Várias vitórias, quase 70% de vitória, nenhuma derrota. A Estrela da Amadora não tem tantos gols sofridos também. Não é uma equipe que vence tanto, tem mais derrotas, mas não tem tantos gols sofridos. Então, é uma superioridade do Benfica, mas merece elogios a defesa da Estrela da Amadora, tá? No segundo tempo, justamente onde o Benfica tem mais dificuldade defensiva, reduz o seu número de vitórias, o Estrela da Amadora aumenta o número de gols sofridos, né? Justamente onde o adversário passa a sofrer mais gols, a vencer menos, a ter mais inconsistência, o Estrela da Amadora vai, em vez de manter com a defesa boa, tem problemas defensivos. Então, me parece o segundo tempo mais difícil de controlar, mais difícil de ter uma coisa para se agarrar, porque eu sei que é um Benfica que marca um pouco mais de gols, mas que sofre também mais. E o Estrela da Amadora que também é mais agressivo ofensivamente, mas que também sofre mais gols. Então me parece o segundo tempo um pouco mais aberto. O Benfica não tem marcado tanto de cabeça, mas o Estrela da Amadora é uma equipe que sofre muito nesse fundamento, tá? Então olho nos escanteios. Nos momentos dos gols nós temos aceleração, olha que curioso, 60% dos gols marcados pelo Estrela da Amadora são a partir do minuto 70. Olha só, temos uma expectativa de minutos finais aqui bem interessantes. E no final do jogo, 42, quase 43% dos seus gols também são sofridos aqui depois dos 70. Já o Benfica sofre 43% depois do minuto 80, na somatória aqui quase 60% e marca quase 30% dos gols no final. Muito interessante. Se a gente tiver um jogo desempatado, pode ser um caminho, ficar de olho nos gols no finalzinho. Perceba que o Benfica ainda não sofreu, não quer dizer que não vai sofrer, mas ainda não sofreu nenhum gol aqui nos minutos iniciais, tá? Vale a pena ficar de olho nisso. Nenhum gol até os 50 minutos de jogo. Quem sabe um primeiro tempo um pouco mais truncado, mais under, e um segundo tempo um pouco mais over, né? Se você é um trader por aqui com toda essa expectativa de superioridade do Benfica no primeiro tempo, se isso for de fato confirmado, podemos ter um back favorito por aqui, com bastante estabilização do mercado, tomar um pouco de cuidado com os contra-ataques e também levar em consideração que é uma equipe que tem sofrido poucos gols no primeiro tempo. Se você é um punter por aqui, os últimos jogos do Benfica fora de casa foram com vitórias, nem sempre cumprindo handicaps, né? Então, talvez deixar um pouco de lado essa situação de um handicap asiático, tentar buscar talvez uma situação onde o Benfica tenha mais dificuldade de marcar no primeiro tempo, considerando que o Estrela da Amadora sofreu poucos gols no primeiro tempo, e buscar uma vitória do Benfica, talvez no segundo tempo, onde o Benfica tem mais risco de sofrer, mas também tem mais probabilidade de marcar, porque o Estrela da Amadora sofre mais gols. Então, se for para trocação franca, o Estrela da Amadora é pior para o Benfica, né? Cheguei a fazer algumas críticas ao Benfica nos últimos jogos, principalmente esse jogo contra o Rio Ave, não foi um jogo bom do Benfica. O jogo contra o Braga também não foi 100% no primeiro tempo. E no jogo contra o Estoril, o Benfica não marcou pressão, né, do jeito que eu esperava, e a saída de bola do Estoril é uma saída de bola muito boa. Sinceramente, não me passou uma impressão de tanto interesse do Benfica nos minutos iniciais, e acabou que o Estoril complicou a vida do Benfica nos penais. Então, cautela por aqui, tá? Para mim, se você é um punter por aqui e pretende deixar correr até o final, não faça nenhuma entrada pré-live, tá? Minha dica. Na minha opinião, acho que o melhor caminho para você é tentar buscar uma situação onde o Benfica ainda não marcou ou tá empatando e pode buscar uma vitória no final, tá bom? Não digo que é um favorito que pode se complicar por aqui, porque o Estrela da Amadora é uma equipe que sofre muito nos minutos finais. Mas é um jogo onde o Benfica tende a enfrentar uma defesa mais organizada no primeiro tempo. Tende, tá? Olho também nos minutos finais. Se o jogo tiver desempatado, o Benfica na frente, o Estrela da Amadora se expondo, pode ser um jogo interessante para buscar um over limite. A partir dos 70 minutos pode ser interessante. Saindo de Portugal às 16h45, vamos falar da Roma, que enfrenta a Salernitana fora de casa. Para mim, é o primeiro favorito do dia que pode se complicar. Não que os outros não possam, tá? Mas é que a gente tem uma expectativa maior, que o Galatasaray tende a vencer, que o Benfica tende a vencer, que o Sport tende a vencer, mas a Roma a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso não quer dizer que não vai vencer, mas a gente já vem com um pé bem maior atrás, tá? Por quê? Porque a Salernitana é uma excelente equipe? Não, mas porque a Roma não vinha desenvolvendo, pelo menos com o Mourinho, um excelente futebol. Eu vou mostrar isso, você vai conseguir perceber não só nos resultados, mas também nas estatísticas, tá bom? Os últimos jogos da Roma fora de casa, vamos lá, ó. Derrota para o Milan, que culminou na demissão
do José Mourinho. Derrota para Lazio no derby da capital, que eles chamam lá de Derby della Capitale, que foi a eliminação na Copa Itália. Depois a derrota para Juventus e uma derrota para o Bolonha, né? Vou até pegar aqui a quantos jogos fora de casa a Roma não vence. Acho que a última vitória da Roma fora de casa, caramba, foi contra o Sassuolo no início de dezembro. Um 2-1 para cima do Sassuolo. Sassuolo jogando com um homem a menos desde os 63 minutos. Facilitou a virada da Roma. Gol do Dybala aos 76 e do Christensen aos 82. Os cachorros também estão percebendo esse alerta aí, né? Então, sinceramente, a gente tem uma Roma que não vinha muito bem das pernas. Isso pode ser colocado inteiramente nas costas do Mourinho? Não sei. Não sei se dá tempo ou se deu tempo do De Rossi, que assumiu momentaneamente a equipe. Não sei se a Roma já anunciou outro treinador, acredito que não, de resolver isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Claro, a Salernitana nos últimos jogos em casa, derrota para o Genoa, para a Juventus de virada, empate com o Milan, derrota para o Bolonha e vitória para cima da Lazio. O que vocês conseguiram perceber nessa sequência? A Salernitana sofre gol em todos os jogos. Na maioria deles, mais do que um. Mas também marca em todos os jogos, em casa. E existe aqui uma vitória sobre a Lazio, que eliminou a Roma da Copa Itália. E existe aqui um empate contra o Milan, que venceu a Roma no último jogo, que culminou na demissão do Mourinho. Então a Salernitana tem sim a sua capacidade de complicar um pouquinho a vida da Roma. Nos últimos jogos entre eles, um empate, 2 empates e 3 vitórias da Roma. Esses empates foram na casa da Roma. Quando a Roma visitou a Salernitana, um 4-0 em 2021. Naquele ano, a Salernitana não tinha assim realmente tanto poderio defensivo, não que tem esse ano, mas enfim. E da última vez, no ano retrasado, a Roma venceu por 1-0. Tá bom? Utilizando o PDF de apoio, é aqui que a gente vai se assustar um pouquinho. Perceba, qual que você acha que é a Roma aqui? Deixa eu esconder esse logo. Estranho, né? Curioso. Não dá pra saber, porque é quase igual. As estatísticas da Roma fora de casa são péssimas. É um time que marcou menos gol fora do que a Salernitana em casa. E olha que a Salernitana hoje ocupa a lanterna da competição. São 2 vitórias em 21 jogos. É a pior defesa da competição, com 42 gols sofridos na frente do Frosinone. Mas ainda assim, se a gente esconder aqui, a gente não sabe qual que é a Roma. Impressionante, cara. Impressionante. A Roma não sai na frente mais do que 20% dos jogos. 18 da Salernitana, então é quase igual. Número de vitórias, 1 vitória a mais da Roma. A Roma ficou sem sofrer gol em apenas 10% dos jogos. E em 40% das partidas não conseguiu marcar. Bem mais do que a própria Salernitana, que é a lanterna. A média de gols da Roma fora de casa é 1 gol por jogo. Da Salernitana também em casa. O primeiro tempo da Roma, obviamente, não vai ser bom. O número de derrotas é até maior do que o adversário. Menos o número de gols marcados, quase o mesmo número de gols sofridos. No segundo tempo, praticamente tudo igual de novo. 30% de vitória, 27% para o outro lado. 50% de derrota, 45% para o outro lado. A Salernitana sofreu um pouco mais de gols, mas também marcou um pouco mais. O que a Roma tem de bom é a bola aérea, mas é um cobertor curto. Marca bastante de cabeça, mas também sofre bastante de cabeça. A Salernitana já sofre mais e não consegue marcar tanto. E nos momentos dos gols, temos uma Salernitana que não consegue achar gols ou tantos gols nos primeiros minutos de jogo e que acelera muito nos últimos minutos, mas que tem sofrido muito nos 80 minutos para frente. E curiosamente, o último jogo que eu trabalhei da Salernitana foi Juventus e Salernitana. O Dusan Vlahovic fez um gol no finalzinho aqui para virar o jogo. Estava trabalhando nesse jogo, foi até um jogo muito bom. Foi ali por volta dos 80 e blá minutos. Então, vale a pena a gente ficar de olho nesses minutos finais, porque é onde a Salernitana acelera e onde a Roma sofre com frequência. A Roma também marca bastante no meio do primeiro tempo. Se a gente somar os últimos minutos, 70% dos gols da Roma são marcados no final de jogo. Se você é um trader por aqui, então, olhando para as estatísticas, olhando para o que a Roma vem fazendo nos últimos jogos, a única coisa que faria com que a gente criasse expectativa da Roma por aqui seria se a gente fosse muito ingênuo. É melhor a gente ser surpreendido do que tomar susto. Eu gosto muito de usar essa frase, né? Então eu prefiro que a Roma me surpreenda, que eu comece o jogo e fale, caramba, o De Rossi ajustou tal coisa. A Roma tá jogando de tal maneira, totalmente diferente do que a gente estava acostumado com a Roma nos últimos jogos. Totalmente diferente. E aí sim, talvez me posicionar a favor da Roma ou contra a Salernitana. Agora, ser ingênuo ao ponto de pensar, não, hoje vai ser diferente, porque a Salernitana é a lanterna da competição, eu não quero saber se a Roma estava jogando bem ou não, porque a Salernitana é a lanterna, então isso aí já me basta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos primeiro esperar o que está acontecendo ao vivo para se posicionar. Não vá você se amarrar na Roma somente pela crucificação da Salernitana estar na última colocação. Cuidado, tá?
A gente já viu os últimos jogos ali da Salernitana e viu que ela conseguiu vencer a Lazio e complicar a vida do Milan e conseguiu marcar com frequência. Se você é um Panther por aqui, 1,70 para Roma contra o Lanterna, pode até passar uma sensação de coisa boa, mas historicamente, no que vem apresentando a Roma, não é o suficiente. Por quê? Uma equipe que não vem vencendo há vários jogos. São 4 derrotas seguidas. Uma cotação de 1,70 não vai te dar dinheiro. Porque quando você perder aqui, quanto você precisa acertar para poder voltar para o 0-0? Então, cuidado, tá? Talvez, nesse cenário aqui, onde a Roma só perde, uma cotação de valor para a Roma seria, sei lá, buscar uma virada a 10, a 5, ou buscar uma vitória da Roma lá no finalzinho do jogo. Talvez aí você encontre algum tipo de valor. Agora, a 1,67 não vai ser. Porque você pode até acertar em um jogo, mas e nos outros? Faz as contas aqui, ó. Vamos supor que você fosse trabalhar somente a Roma fora de casa. Não estou dizendo que ela teria aqui 1,70 em todos esses jogos, tá? Contra o Milan, por exemplo, só devia estar 4. Contra a Lazio devia estar 3 e pouco. Contra a Juventus devia estar alta. Mas supondo que a Roma fora de casa jogasse só com o Bolonha, com a Salernitana, com essa cotação de 1,70, você não vai longe. Então cuidado. Jogando dessa maneira, obviamente, a Roma pode daqui pra frente incorporar ali o City e começar a jogar muita bola. O que é o melhor pra você? Não faz nada no pré. Se quiser trabalhar a favor da Roma, que você se surpreenda durante o jogo e decida trabalhar pelo que a Roma tá te apresentando nessa partida e não num histórico ou numa crítica ao fato da Salernitana estar na última colocação. Mercado de gols. Bom, das últimas vezes que eles se enfrentaram, nós tivemos com frequência o over 1,5, o 2,5 e também o ambas marcam. Mas existe uma crise na Roma, instaurada, a gente sabe disso, e existe a preocupação da Roma em não ir para a Liga dos Campeões de novo. A Fiorentina joga nessa semana, domingo aí, tô gravando domingo, já com a Inter de Milão. O Bolonha empatou com o Milan e ultrapassou a Roma na tabela. A Atalanta venceu o Udinese, então, brigando por aquela 4ª colocação ali, a Roma precisa pelo menos pontuar. Seria importante vencer. No caso da Salernitana, a Salernitana precisa desesperadamente pontuar e vencer para poder tentar sonhar com esse escape do rebaixamento. Então, independente de quem estiver na frente do placar, o jogo tende a abrir, principalmente com gols marcados no segundo tempo. A gente já viu que é onde as duas equipes marcam e sofrem mais gols. Então, jogo empatado 0-0, indo embora 0-0, eu tô fora para trabalhar gols. Agora, jogo no primeiro tempo com um gol de uma das duas equipes, eu sei que a gente vai ter provavelmente um jogo mais aberto no segundo tempo, aí eu posso tentar buscar mais coisas por aqui, tá? Então, essa é a minha condição. Jogo empatado, que vai se arrastando 0-0, eu tô fora. É só você olhar o último jogo do Leverkusen ontem, né, que aconteceu no sábado, que tinha uma expectativa de gol danado, mas que foi se arrastando 0-0, quando a gente viu, terminou 0-0, tá? Então, eu não vou me posicionar nesse tipo de situação. O jogo desempatou no primeiro tempo, pode ser interessante. E vale a pena ficar de olho nos últimos minutos de jogo, principalmente a partir dos 50 minutos do segundo tempo, óbvio. Vamos finalizar o nosso planejamento às 17h45 em Portugal. O líder do Campeonato Português Sport enfrenta o Casa Pia, que é uma equipe de meio de tabela. Como visitante, perdeu menos do que venceu, uma equipe teoricamente mais chata de se enfrentar e que tem um bom poderio de contra-ataque, tá bom? O Sporting vem numa pegada muito boa dentro de casa, 9 vitórias em 9 jogos, destaque para o sueco Gyökeres, que eu gosto muito de elogiar, e é uma equipe que foi eliminado da Taça da Liga de Portugal. E a gente de novo faz essa contestação, né? Será que para o esporte é um peso muito grande ser eliminado dessa competição não tão importante? Porque segundo os amigos portugueses que me acompanham por aqui, a Taça da Liga passou a ser um pouco mais importante devido à premiação e tudo mais, mas ainda não é uma Taça de Portugal, ainda não é um campeonato português. E esse ano eu acho que o foco do esporte é o Campeonato Português. Então, temos um esporte focado, muito bem dentro de casa, enfrentando uma equipe chata. É favorito o esporte? Claro. É provável vitória? Claro. Mas vamos tentar encontrar aonde e se o Casa Pia pode complicar a vida do Sporting por aqui. Primeiro, em relação à iniciativa. O Casa Pia sai na frente em quase 45% dos jogos. Isso seria muito bom se o Sporting não saísse em quase 90%. Então é o dobro de iniciativa do Sporting por aqui. O Sporting não falhou em marcar em nenhum jogo. O Casa Pia também não falha tanto, mas o número de gols marcados pelo Sporting é bem maior. O número de gols sofridos pelo Sporting é quase metade dos gols do Casa Pia, mas a quantidade de gols sofridos pelo Casa Pia também não é assim gigantesco para uma equipe de meio de tabela. Não é uma equipe que sofre goleada todo o jogo, tá? O primeiro tempo do Sporting é bom, com mais vitórias, nenhuma derrota, 10
10 gols sofridos e apenas um gol marcado, seria um primeiro tempo de almanaque se o Casa Pia também não tivesse um número de gols tão elevado. Sofre mais? Sofre mais. Tem menos vitória, mas tem um número de vitória alto. Tem mais derrota, mas ainda assim é um Casa Pia agressivo. No segundo tempo, o Sporting reduz um pouco o seu poderio defensivo, passa a sofrer mais gols, e o Casa Pia mantém o número de gols marcados bem alto, só que aí o Sporting dobra em relação ao adversário, porém o número de vitórias é praticamente igual e o Casa Pia continua perdendo um pouco mais. Percebe que tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o Sporting tem mais gols marcados, menos gols sofridos, mas no segundo tempo as coisas tendem a se igualar um pouco mais, principalmente na parte defensiva, tá? O Sporting marca bastante de cabeça e o Casa Pia tem sofrido nesse fundamento, mas o Sporting também sofre um pouquinho nesse tipo de situação. Outra situação que eu tô vendo aqui que pode complicar a vida do Sporting, o Casa Pia marcou 6 gols de fora da área e o Sporting sofreu 5. Pode ser uma situação de perigo aqui. O Sporting marcou 5 de fora da área e o Casa Pia marcou 5. O que eu gosto muito de falar de finalização de fora da área, gol de cabeça? Porque a gente tem aqui uma expectativa de um favorito controlando o jogo, que vai encontrar provavelmente um bloco fechado. Por mais que o Casa Pia seja uma equipe de contra-ataque e que goste de deixar talvez um bloco armado para o contra-ataque, na maioria das vezes sem a bola ele tende a se fechar cada vez mais. Então para o favorito, além das jogadas individuais pelo chão, né, a tabela, o drible, você tem a possibilidade do cruzamento e da finalização de fora da área. Então são ferramentas que o favorito pode ter para encontrar o seu gol. Nos momentos dos gols, nós temos um Sport bem dividido aqui, momento maior aqui dos 51 e 60, mas bem dividido. E é uma equipe que tem sofrido mais no meio do primeiro tempo para o início do segundo e também no final do jogo aqui, 43% dos gols sofridos depois dos 70. O Casa Pia, curiosamente, acelera muito nesses últimos minutos. Sofre bastante nas extremidades, né? Metade do primeiro tempo, final do primeiro tempo, metade do segundo tempo, final do segundo tempo. E acelera muito nos minutos finais de jogo. Então, de novo, jogo desempatado pode ser um bom sinal por aqui. Se você é um trader assim como eu tenho trabalhado com frequência o Sport dentro de casa, um back favorito. Já falei com vocês nos nossos vídeos de pós-planejamento, já mostrei alguns vídeos gravados aqui de estudo de caso para vocês sobre isso e pretendo fazer mais estudos de caso sobre principalmente o Sporting, que tem dado bom padrão de superioridade. Tenho trabalhado tranquilamente, mas nesse jogo a característica do adversário é uma característica de contra-ataque. Então já é esperado que o Casa Pia não tenha tanta posse de bola, diferente, por exemplo, do Estoril. O Estoril gosta de ter a posse de bola ali no seu campo defensivo para poder fazer uma boa saída de jogo com qualidade. E aí você precisa de uma boa marcação-pressão para poder não deixar essa saída de bola acontecer. No caso do Casa Pia, o Casa Pia não pretende ter a bola, tanta posse de bola assim. É pegar a bola e acelerar no contra-ataque. Para isso, o Sport tem que tomar muito cuidado com a segunda bola, que é você alçar. Se você está contra um bloco baixo, você vai alçar a bola na área, alguém vai rebater, o goleiro vai tirar, o zagueiro vai cabecear para frente, para o lado. Quem que vai pegar essa bola? É o jogador do Sport ou é do Casa Pia? Se for do Casa Pia, eu tenho que entender o que ele está armando de jogada. Se ele já está se organizando para o contra-ataque ou não. Se o Sport não conseguir neutralizar essa segunda bola, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Mesmo o Sport sendo extremamente favorito. É muito perigoso o Casa Pia no contra-ataque. Se o Sport neutralizar, aí estarei ali com toda certeza. Se você é um punter por aqui, os últimos jogos do Sport em casa, todas vitórias. E cumprindo handicaps. Vitória por 3 gols de diferença contra o Sturm Graz, 2 contra o Porto, até o Porto sofreu com isso, hein? 5 contra o Estoril, 4 contra o Tondela. Então aqui nós temos 4 gols de diferença, 4 gols de diferença, 2 gols de diferença, 3 gols de diferença. A maioria das vitórias do Sport contra o Casa Pia não foram por mais do que um gol de diferença. Teve uma aqui no dia 22 do 10 de 2022, por 3-1, mas o restante 2-1, 4-3 e 2-1. Então, muito cuidado ao esticar essa corda demais aqui na hora de fazer um planejamento de handicap asiático, tá? Acredito numa vitória do Sport, mas não vou te indicar essa cotação de 1,20. Até, mas ele venceu todos os últimos jogos dentro de casa. Nem todos os últimos jogos foram com cotação de 1,20. Provavelmente teve cotação aqui de 1,14, 1,15. E esse tipo de cotação, no longo prazo do campeonato, com 2 empates aí ou uma derrota, que é normal de acontecer ao longo do caminho, você vai ficar no 0-0. Eu não te aconselho, tá? Se você puder esperar talvez uma dificuldade do Sport no primeiro tempo, ou quem sabe o Sport atrás do placar para tentar buscar uma recuperação. Pode ser interessante. Você que gosta do mercado de finalização, de marcador, olho no Gyökeres, vou cansar e não vou cansar, né, de elogiar esse cara, que é um jogador muito influente na equipe do Sporting, tá? Hoje é o vice-líder no critério de goleadores
da Liga de Portugal, atrás do Simão Banza, do Braga, tá? É um dos jogadores com o maior número de gols esperados, tem um dos maiores números de assistência, atrás apenas do Rafa, do Benfica. Então é um jogador extremamente influente, teve 21 participações em gols nesse campeonato. Então é um cara bastante influente. Óbvio, o Pote, o Pedro Gonçalves, também o Marcos Eduardo são outros bons atacantes, o Paulinho também tem feito bons gols, é o segundo marcador aqui do Sport, mas o Gyökeres é um dos principais. Desde que o Sport esteja atento com o time titular e bastante agressivo, a gente pode esperar boas coisas por aqui. Mas cuidado com as cotações esmagadas, tá bom? Favoritos também pisam na bola. Pra gente finalizar, algumas opções de jogos extras para sua segunda-feira. Já falamos sobre todos os favoritos que podem se complicar por aqui. Temos como jogos extras na Copa da Ásia o Iraque enfrentando a Jordânia. Já estamos, né, em fase de eliminação. Na Turquia, o Istanbulspor, que é um time muito pirotécnico, enfrenta o Samsunspor. Acho que pode ser um jogo para ambas marcam por aqui, tá? Acho que vale a pena ficar de olho por aqui. Kayserispor e Antalyaspor e também o Trabzonspor com Kazım Paz. Na Copa da Ásia também temos Qatar e Palestina, o Qatar é favorito, 1,45. Temos o time do ator lá, famoso Wrexham, enfrentando o Blackburn na FA Cup. Por enquanto, times de divisões diferentes, né? Então, por enquanto, nós temos o Blackburn bem favorito. Mas esse time do Wrexham é bom, tá? É um time guerreiro, lutador. Pode, quem sabe, segurar e levar esse jogo pro jogo da volta. Tem o Getafe com o Granada na La Liga. E para finalizar, na Copa das Nações Africanas, Senegal e Costa do Marfim. A Costa do Marfim fez uma péssima fase de grupos. Passou como melhores terceiros colocados, quem sabe? Senegal é favorito, na minha opinião. Mas o mercado acredita que não, né? Se bem que, tecnicamente falando, a Copa das Nações Africanas foi uma grande decepção. Tem sido, né? Uma grande decepção pra mim. Vou ficando por aqui, a gente se vê na terça. Um abraço.